Bem-vindo ao Lippy Talks. Obrigado. Obrigado por teres vindo. Eu sei que estamos aqui num sábado e vieste de Alcochete, né? Alcochete, sim. né? Sim. Mas não há problema. Também não tinha nada para fazer, o tempo estava horrível. Por isso. Dessa vez atravessaste de carro, pelo menos, não foi nada. Não vi na... Não, desta vez foi de carro. Está muito frio agora. Já vamos lá. Para quem não te conhece, por muita gente provavelmente não vai te conhecer, pronto, és o Nuno, mas o que é que tu fazes? Sim, exato. Eu sou Nuno Sarmento, sou engenheiro de profissão, ou de curso, trabalhei na Nokia Siemens aqui em Portugal, mas a maioria do tempo trabalhei lá fora, no estrangeiro. Eu acabei a universidade aqui no técnico, depois fui lá para fora fazer Erasmus, para fazer o Masters of Science, o mestrado, e depois fiquei por lá, basicamente. Fui para a Holanda e a partir daí comecei a trabalhar como consultor em telecomunicações. E basicamente andei pelo mundo todo. Viveste em Inglaterra, não? Sim, estive em Inglaterra, estive nos Estados Unidos, estive desde o Japão até os Estados Unidos, basicamente a República Checa, a Arábia Saudita, etc. Por vários países. Eu ia para onde houvesse um contrato, basicamente. Ok, mas trabalhos sempre diferentes, não sim. com o mesmo contrato que te levava a vários sítios. Não, era trabalho sempre diferente, sim, para empresas diferentes, etc. Era tudo diferente, pronto. E depois, quando eu tinha 36 anos, eu pensei, nunca trabalhei em Portugal, naquela altura estava a trabalhar em Inglaterra para a Nokia Siemens, foi a minha última empresa, e eu pensei, nunca trabalhei em Portugal, ainda por cima eles têm aqui o escritório aqui em Alfragide, e puseram-me lá em Inglaterra, puseram-me à frente de um projeto cá em Portugal, para eu ir monitorizando as coisas cá em Portugal, e eu então viajava todos os meses, vinha uma semana mais ou menos por mês, vinha aqui, ver como é que estava o projeto. E então comecei a pensar, se calhar era uma boa ideia vir trabalhar para Portugal. Nunca trabalhei em Portugal. Falei com o meu chefe para ver se podia pedir uma transferência. Ele disse, transferência não, mas podemos te pôr lá como empregado lá, ou colaborador da Nokia Siemens portuguesa. É claro, vais ter de ter um novo contrato, as regalias já são diferentes, etc. Pronto. E eu, como não tinha trabalhado em Portugal, eu já sabia que obviamente salários não tinha nada a ver com a Inglaterra, mas como eu nunca cá tinha trabalhado, eu pensei, olha, é uma oportunidade também para ver, é a minha terra, não é? O meu país. Tu és de onde aqui? Eu sou de Viseu, yeah. E vim para Lisboa para estudar para a universidade com 17 anos e, como eu disse, fiz o curso cá e depois fui para fora. Nunca teve nos meus planos ir para fora, só que um dia eu nunca ia às aulas, eu estudava sempre com o pessoal cá fora, íamos para a biblioteca ou etc. As aulas eram aborrecidas, então no técnico, em engenharia eletrotécnica, era só cromos. Se bem que eu também sou um cromo, mas pronto. E então eu estava cá com os meus amigos, cá fora, e um dia chegamos à última aula do semestre, normalmente íamos às últimas aulas do semestre para ver o que é que ia calhar nos exames. E o professor diz, amanhã terminam as inscrições para Erasmus, e um amigo meu, que era o Henrique, ele disse, vamos lá, vamos ver, não perdemos nada. Eu, está bem, eu também não tinha nenhuma esperança, era só preencher os formulários, não se perdia nada. Olha, eu fui aceito, ele não foi. Depois eu disse, eu quando senti não vou, acordado era irmos todos juntos, íamos passear e tal, íamos estudar, mas ao mesmo tempo íamos curtir também, não é? E ele disse, não, ele só me disse, nem penses duas vezes, eu se estivesse na tua posição nem olhava para trás, vai e também vais lá 6 meses e depois voltas se quiseres. Pronto, e foram 15 anos basicamente lá fora. Andei de um lado para o outro. Mas sempre a andar, né? Sim, andei sempre a trabalhar, sempre. Não houve um único dia em que eu tivesse sem trabalho. Eu terminava, por exemplo, eu lembro-me de terminar o meu contrato nos Estados Unidos, no Texas, uma sexta-feira, na segunda-feira já estava em Madrid a trabalhar e então andava sempre com a casa às costas, sempre a empacotar tudo, a mandar... E já com a tua... Não, ainda estava... Quer dizer, tinha namorada, mas não era com a minha atual esposa. Sim, porque aí é mais complicado estar sempre sim, outro, claro, sim, exatamente. Por acaso, essa tal... Normalmente eu costumava ter namoradas dos países onde eu estava. Eu ia para um projeto um ano, acabava para... porque depois as relações à distância nunca funcionava, pronto, era sempre assim. Pronto, e então o primeiro projeto foi na Suécia, depois fui para a República Checa, depois da República Checa fui para Londres, depois fui para a Arábia Saudita, depois voltei para Londres e por aí fora, pronto, e então eu quando me surgiu essa oportunidade, eu falei com o meu chefe inglês, ele disse, pronto, vai para lá, tens o teu contrato aqui em Portugal.
Vim para Portugal, tive aqui 1 ano e meio e foi aí que eu conheci a minha esposa, basicamente. Conhecia passado logo um mês para eu cá estar. Eu sou muito rápido a fazer as coisas. Não deixas para amanhã o que podes fazer hoje. E então conhecia cá e vim para cá. Tive cá 1 ano e meio. Mas depois voltaste para cá, porque eu sei... Pois, exato, pronto. É assim, eu tive 1 ano e meio e não me adaptei à cultura. A cultura não, à maneira de trabalhar portuguesa, porque é tudo em cima do joelho, é tudo a apagar fogos, é tudo para ontem. Sim. É relaxado e depois de repente... Exatamente, e enquanto lá fora, por exemplo, nos estrangeiros, ninguém te chateia, podes trabalhar da praia, podes trabalhar do centro comercial, não interessa, desde que os KPIs, portanto, o projeto esteja terminado naquele dia, na deadline, tu podes fazer o que quiseres, pronto. Aqui não, aqui basta dizer, eu estava em Inglaterra na Nokia Siemens, a mesma empresa que cá, mas com chefias diferentes, não é? Era, porque lá, por exemplo, eu trabalhava de casa 4 dias por semana, só vinha uma vez para ter as reuniões de grupo. Aqui, para pedir um dia para trabalhar da casa, era preciso um requerimento ao Papa e só depois de 6 meses é que eu conseguia. Não, aqui é muita burocracia. Mesmo em termos de curso é a mesma coisa. E ninguém confia em ti, ninguém confia. Também. Eu estou em Inglaterra. E eu vejo lá aqui a diferença dos que estão a estudar cá, é muita burocracia. É muito teórico. Lá tens aulas às vezes no terceiro ano, tens aulas 2 vezes por semana só para apresentar o projeto, mas depois também sais e fazes a coisa. Eu fiz arquitetura. Então eu ando em que cidade? Em Canterbury. Em Canterbury, sim, conheço. Sim. E depois vieste para cá. Depois vim para cá. Sim, eu cresci em Angola. Depois fui para Inglaterra estudar, fiz lá os A-Levels, depois o curso, e depois vim cá ganhar experiência de trabalho. Até não quiseste ficar lá? Foi porque apareceu coisa aqui. Foi porque apareceu aqui uma oportunidade. E então, pronto, vim para aqui. Era para depois ir fazer mestrado talvez fora, e para ir para a China. Mas depois, pronto, também depois apareceu mais Fit Meals e acabei por ficar cá. E tu, pronto, estavas em Londres? Sim, estava em Londres, decidi empacotar as coisas, vim para Portugal e trabalhei cá 1 ano e meio, pronto. Ao fim de 1 ano e meio, nessa altura eu já estava com a minha atual esposa, não estávamos casados, mas estávamos juntos. Já tínhamos a Vitória, ela já tinha a minha filha, a Vitória. Está aqui hoje connosco. Está aqui, exatamente. Está ali muito entretida com o telemóvel. Hoje em dia os miúdos só querem aquilo. Já ela tinha mais ou menos cerca de 1 ano. Pois, porque não tinha 1 ano, peço desculpa, tinha uns meses agora, porque eu conheci a Vânia logo passado 1 mês de cá estar e passado 3 meses já estava grávida, basicamente. Literalmente, eu cheguei a casa um dia e disse, eu entrei, hoje faço-te um filho. Mas foi assim, pronto, e foi logo, passado 8 meses, porque ela nasceu 1 mês antes do previsto, nasceu a Vitória, pronto. Tiveste algum feeling? É daquelas coisas que tu sabes que, tem que ser agora e lá está, depois isto vais perceber se calhar mais tarde na conversa o porquê destas coisas acontecerem na minha vida, pronto. Mas, então, tínhamos a Vitória, eu falei com a Vânia trabalha em publicidade e marketing e tem a empresa dela e, portanto, pode trabalhar de qualquer lado, porque normalmente o pessoal que ela tem é tudo remoto, trabalham todos remotamente, em casa, etc. Pronto. E são os chamados nómadas digitais, digital nomads. E então eu falei com ela, já estou farto de quitar, isto também ganha-se pouco e não sei o quê. Já tinha estado muito tempo fora também, sim, habituei-me àquela coisa, era diferente. E olha, e ela também disse, sim, eu nunca trabalhei fora, nunca vivi fora, vamos ver o que é que dá. Fomos para a Alemanha. Para Düsseldorf. Mas a Vitória... Foi connosco também. Despedi-me daqui, ela tinha uns meses, fomos para a Alemanha, para Düsseldorf. Sim, porque há muita gente que pensa, agora levar um filho para fora do país e depois sei lá como é que é com os cuidados de saúde e isto e aquilo. A gente é muito tranquilo e eu também já tinha muita experiência dos estrangeiros, já sabia me desenrascar bem, basicamente. Sim. Para mim isso não tinha dificuldade nenhuma em sair. Portanto, arrancámos, fomos para Düsseldorf, tivemos 2 meses, que era o contrato, que eu já sabia que era só 2 meses, e enquanto eu estava lá eu já tinha outro contrato agendado para Londres, que foi o meu último poiso, basicamente. Pronto, foi o último sítio onde eu trabalhei. Voltei para Londres e estive lá cerca, isso foi
em final de fevereiro, fui para Londres em março, tive até setembro. E pronto, e foi aí que foi depois diagnosticado o que eu tenho. Basicamente, tenho cancro do cólon. Para quem não percebe, o cancro do cólon... É o intestino, basicamente. Exatamente. É um tumor no intestino que há várias causas. Pode ser genética, pode ser da alimentação, pode ser do ambiente, etc., do stress, etc. No meu caso, apesar de não... A minha família, da parte da minha mãe, só da parte da minha mãe somos 36. É muita gente, primos, avós, tios. Sim. Da parte do meu pai... Dos do primeiro grau, né? Do primeiro grau, exatamente, sim. E da parte do meu pai, como ele é filho único, não temos muita família, pronto. Mas de toda essa gente, sou o único que tem cancro. Pelo que me disseram, ouvi dizer que o pai do meu pai morreu disto, faleceu disto, mas já foi há 30 e tal anos atrás. Não se sabiam mesmo. Não sabia, não havia os métodos diagnósticos que há hoje, etc. Pronto. É assim, não é muito normal ter este tipo de cancro eu tinha 37 anos quando foi diagnosticado, portanto, normalmente, aliás, até o rastreio foi em Inglaterra que foi diagnosticado. Mas foi há quanto tempo? Foi há 5 anos atrás, exatamente, sim. Fez em agosto deste ano, 5 anos. Dia 30 ou 31 de agosto. Portanto, não é muito normal pessoas tão novas terem este tipo de cancro, até porque o rastreio é só a partir de 50 cá em Portugal, ok? Porque isto normalmente é um cancro de pessoas mais velhas. Só que se tiver a parte genética, se for do meu avô ou qualquer coisa, porque eu até nem comia mal, eu até cuidava bem de mim, eu ia ao ginásio, eu nunca fumei. E tu achas que é isso? É a parte genética? Eu acho que sim, porque assim, eu não comia mal, comparado com o que eu hoje vejo, hoje em dia, e eu não fumava, não bebia, nunca bebi álcool. O meu pai produz vinho em part-time e eu nunca bebi, eu sei todo o processo de cortar as uvas até à pipa. Sim. E nunca bebi. Nunca droga, esquece. Por escolha. Não, eu não gosto. Nunca me puxou para isso. Pronto, não gosto muito e o sabor não me diz nada. Pronto. E então, basicamente, foi-me diagnosticado. Isto foi um choque. Isto para as pessoas que estão a ouvir. No meu caso, eu tive um sintoma que era sangue nas fezes, que isto é um dos sintomas típicos, é sangue das fezes, perda de peso. Eu sempre fui magro, não tão magro como agora, mas eu não foi por perda de peso, foi no sangue de fezes. Não foi, emagreci um bocadinho, mas pronto. Sim, mas não, o máximo que eu pesei foi 84 quilos, eu meso 1,85 m, portanto estava eu não era gordo, nem era magro, pronto, estava bem. Agora é que eu, com as cirurgias, etc, químio, já emagreci bastante. Mas pronto, tive sangue nas fezes e era bastante, não era só uma coisinha de nada. Eu achei aquilo estranho, achei estranho, tirei fotografia e pensei, deixa ver se isto continuar. Eu ainda pensei que fosse uma hemorroide, aliás, nunca me passou pela cabeça cancro. Nunca passa, né? Pois, é daquela ainda por cima. Por mais que seja quase tão normal hoje em dia, do que há muitos casos, mas eu nunca pensava. Mas como na minha família direta não havia assim, exceto o meu avô que já estava morto há não sei quanto tempo, que há 30 e tal anos que morreu, nunca mais ninguém falava disso, não é? Foi deixando de andar, é o que o pessoal vai deixando de andar, porque nunca mais aconteceu, nunca mais apareceu sangue. A minha sogra, ainda não éramos casados, mas eu chamo-lhe sogra, agora já somos casados, ela disse-me, devias ver isso, devias pedir uma opinião e tal. Fui a urgências de um hospital lá perto do trabalho onde eu estava, em Londres. Mostrei aquilo, fui visto no corredor, literalmente. Olhei para ele, mostrei-lhe as fotografias. É tudo, ainda falam do Sistema Nacional de Saúde cá em Portugal, por amor de Deus. Por ser grátis. Sim. Eles recebem muitas pessoas, as pessoas estão a sentir uma dorzinha no joelho, vão pois, exato, depois acaba por... Eu percebo um bocado. Sim, eu já tive uma consulta lá, por telefone. Que eu estava, eu sei que não era nada de especial, mas precisava de uma medicaçãozinha. Claro. Ok, então que tive de marcar, lá precisas da prescrição para tudo. E marcar uma consulta. Mas não, estamos muito coisa, só daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses eu estou mais que curado. Então pronto, por telefone, disse, pronto. Foi mais ou menos o que aconteceu a mim, porque aliás, ele viu-me, olhou para aquilo, isto é sangue vivo. Você está bem, eu olho para si, isto não. Isto deve ser uma hemorroide, uma fissura no intestino. Sim. Se voltar a acontecer, venha cá.
nunca mais voltou a acontecer. 5 anos depois ainda nunca mais voltou a acontecer. Mas ficaste foi deixando. Não, foi deixando. Então eu estava, sentia-me bem, ia ao ginásio, ia correr, ia correr, fazia tudo, pronto, estava na boa. Até que depois a minha sogra outra vez, devias pedir uma segunda opinião, isso não é normal, isso, ainda bem, claro, senão já cá não estava. Isso não é normal. Pronto, eu lá fui ao outro médico, mas desta vez marquei mesmo uma consulta, não fui às urgências, marquei uma consulta, tive a mesma história, olhou para aquilo, isso não é uma coisa, isso deve ser só uma hemorroide ou mesmo uma fissura interna, mas olha, para ficar descansado eu passo-lhe uma sigmoidoscopia, um exame que não é uma colonoscopia, a colonoscopia faz... introduzem uma câmara que dá a volta ao intestino grosso todo. A sigmoidoscopia é só a entrada do intestino, porque eles pensavam que era uma fissura, uma hemorroide é toda a entrada, sim, exato, onde é que vinha o sangue. Marcaram isso, o tempo foi passando, porque lá está aquela coisa dos 2 meses só passar 2 meses. No meu caso, isto foi para aí em junho, só lá em agosto é que fiz o exame. Passaram 2 meses e tal. Em agosto faço o exame e lembro-me perfeitamente, estava eu deitado na marquesa, não é? Eles estavam a fazer o exame, eu estava a ver a imagem, eu começo a ver e de repente... vejo uma coisa que não é... Imagina, tu vês o intestino, não é? Normal. Estás a ver um canal... E de repente, vê uma coisa estranha e eu lembro-me do médico que estávamos a falar de alguma coisa qualquer, de uns autocarros, ia apanhar o autocarro, e ele, quando vê aquilo, para... E depois chama a assistência e diz... Mas estavas acordado? Então, estava acordado, não, porque é só a entrada, portanto não dói, não é como a colonoscopia que introduzem aquilo tudo por ali dentro e dói. É melhor, porque senão são umas dores horríveis. Então, ele chamou a assistente, tirou umas biópsias, mas não disseram mais nada. Eu depois vim para casa. Só nunca sabe o que é que fica sempre aquela... por acaso havia lá uma enfermeira portuguesa e eles já deviam de saber, obviamente, né? Eles viram aquilo, veem aquilo todos os dias. Eu suspeitava poderia ser cancro, não é? Mas podia ser uma coisa benigna, não é? Pode ser um problema, mas um tumor benigno, não é? Um tumor que se move e depois exatamente, pronto. Que passou. A enfermeira portuguesa, por acaso, nessa altura disse-me, olha, independentemente do que seja, hoje em dia os tratamentos já são muito avançados e, portanto, não há que ter problema. É o que seja, ela já sabia o que é que aí vinha. Eu ainda não fazia a mínima ideia o que me esperava. Fui para casa, entretanto, aquele tempo entre saber os resultados, não saber, fiz mais um TAC também, eles obrigaram-me a fazer um TAC, que é de controle no corpo todo. E depois, nesse intervalo entre saber os resultados e terem feito as biópsias, eu comecei a pesquisar e realmente vi que era cancro. Mas o cancro, assim, para quem não sabe, o cancro normalmente eles classificam em 4 estadios: 1, 2, 3 e 4. 1 é o estadio inicial, em que basicamente quando se diz apanhou o cancro ainda no início, pronto, normalmente a cirurgia nem precisa de fazer quimio, é uma coisa, então no cancro do cólon é facílimo, é dos que têm 100% de sucesso, é só cortar a parte do intestino e pronto, e vem daqui a porque um ano. Espalhou, porque quase não... Sim, exato, porque está localizado, não saiu dali. Depois o 2 já começa a invadir os tecidos adjacentes. E por aí fora, o quarto é o último, que não há mais nada, é que é quando o cancro se espalha do sítio do tumor inicial para outros órgãos. Sim. Pronto, eu fui à consulta para saber os resultados e o médico diz-me, eu entro para dentro desta sala e nesta sala estava não só o médico, mas estavam mais 2 ou 3 assistentes e eu achei um bocado estranho, porque é que está aqui tanta gente, não é normal, vais para uma consulta só ao médico. Depois vim a saber que era para dar apoio quando se dá estas notícias, o apoio psicológico, isso, as pessoas, porque sim, que há pessoas que podem levar a notícia. É muito mal. Aliás, o denominador comum que eu tenho visto, ainda no outro dia tive a falar com uma amiga sobre isso, é as pessoas bloqueiam. Assim, a partir do momento em que o meu caso foi, eu entro, ele começa a fazer perguntas, qual é os planos para o futuro, o que é que você vai fazer hoje em dia, não sei o quê, por aí afora. E ele disse, olha, e você sabe o que é que tem? E eu disse, eu acho que pelo que eu vi é cancro, eu tenho cancro. Só que eu pensava que era estadio 1, 2 ou 3, nunca pensei que tivesse espalhado noutros sítios que eu sentia-me bem. E ele disse, pois, infelizmente é verdade e tenho mais notícias. Encontramos umas coisas no seu fígado, pronto, ou seja, já estadio 4, acabou, já não há estadio 5 e quando se espalha é muito complicado. É rápido. E também há muito pouco a fazer, é só quimioterapia e às vezes pode-se haver cirurgia, etc. Porque a única coisa curativa... Não se pode tirar tudo, né? Às vezes se tiver só uma metástase é um tumor... Sim, mas quando já espalhou e tu vais tirar daqui também não se pode... Se for só um,
só um tumor que se espalhou, por exemplo, imagina, isto basicamente tens o tumor principal no intestino e houve uma célula que foi e saiu de lá do intestino e foi e alojou-se no fígado e começou-se a multiplicar. Isso é só chama-se uma metástase. Portanto, uma metástase é um tumor secundário, mas que é original do primário. E então, quando essa metástase, se é só eles podem, e se for num sítio que dê para cortar, eles cortam, e depois faz químio e tal, mas se tu tiver controlado. Claro. No meu caso, eu tinha 16 tumores no fígado. Estava o fígado completamente minado. Eles nem sequer me deram a hipótese de cirurgia, não valia a pena. Iam cortar o quê? Cortavam o fígado todo, né? Sim. E disseram, vamos fazer químio, mas paliativa. Portanto, não há muito a fazer. Mas pode ser que você reaja bem e a janela da cirurgia se abra. E pronto, e foi assim. Eu pensei, se é para fazer isso em Inglaterra, mais vale fazer em Portugal junto com a minha família, porque o protocolo é igual. Os químicos são iguais lá aqui. Vim para Portugal, empacotei todas as coisas em 3 dias. Estamos portanto, eu fui diagnosticado dia 30 a 31 de agosto de 2014. Em setembro, quando portanto, uma semana ou mais, ou 2 semanas, faz a transição. Vejo os resultados, pego nas coisas, venho para Portugal. E depois tive a sorte do meu sogro conhecer bastantes pessoas. Ele é uma pessoa bastante influente e conhece bastantes pessoas cá em Lisboa, que portanto, eles basicamente levaram-me pela mão e fiz todos os exames que eu fiz lá, repeti-os cá numa semana. Tudo, desde os resultados, tive tudo numa semana. Isso foi em setembro. Em outubro, no início de outubro, começo a quimioterapia. Pronto, e já lá vão 5 anos, basicamente. Quimioterapia quase ininterrupta, só paro para fazer cirurgias, já fiz 5 cirurgias. E 88 sessões de quimio, que já quantas? 88. Até me engasguei. Perdão. Eu não sei se sabes, porque o Carlos já deve ter dito, pronto, eu também tive, o meu irmão também foi diagnosticado cancro também. Perdão. Sim. E eu acompanhei também o processo todo, claro, obviamente. E a quimio é uma coisa... É horrível. É daquelas coisas... Desculpa, entrou um bocadinho de casca de amendoim. Ainda está aqui, mas ela já sabe. Aqui o pau, se calhar. Sim, é melhor. Então, a quimio... Mas também estás sim, não, eu tenho que para ver se limpa. Não, porque eu acompanhei, né? Eu não só acompanhei o processo, tive algumas sessões com ele. E não só vi ele a fazer, mas as outras pessoas também estavam lá na sala. E tu vês, tu vês a força que a quimio, a destruição que a quimio tem. Porque a quimio destrói tudo, não o bom e o mau. Destrói tudo. É mesmo muito potente, tem muitos químicos, muita... eu costumo dizer que aquilo é um veneno autêntico e basicamente... Que podes nos salvar, mas também pode destruir mais também, né? Sim, é isso, mas assim, também não tens muitas opções. Se não te puderem fazer cirurgia, pela medicina convencional não há mais nada, é quimio e rádio. Há muitas pessoas que nem... quando estão nesse nível, como tu estavas, no nível 4, isso, dizem mesmo que não, porque há muitos casos que não resultou, né? Há muitos casos que foi químio e depois sofreram bastante por causa da químio, mas depois não... É verdade. Como o meu irmão, por exemplo, foi um processo de que ele começou a fazer químio para uns 3 meses e pronto, não resultou, né? Mas mesmo assim sofreu bastante por causa disso da químio. A químio é horrível. E as pessoas as primeiras... É assim, as pessoas só sabem, se não tiverem cancro, só sabem o que a quimio, nem conseguem imaginar, porque eles podem ver a outra pessoa, tem o cabelo, tem isto e aquilo. Sim. Por exemplo, a minha quimio não deixa o cabelo cair, apesar de eu já não ter muito, mas isso é normal, mas pronto, não deixa. Mas, por exemplo, o câncer da mama é tira e queda. É por isso que há mais mulheres sem cabelo do que normalmente homens. Exatamente, pronto. E então, mas lá está. Eu quando comecei a fazer quimio, as primeiras 2 sessões, isto é uma coisa cumulativa que se vai-se acumulando no organismo. E vai debilitando internamente. As primeiras sessões estava boa. E aliás, eu até lembro-me da segunda sessão, ainda fui para o bairro alto com o difusor, porque a minha quimio eu fazia no hospital um dia e depois levava um difusor, nós chamamos-lhe a bomba, numa bolsinha atada aqui à cintura e está a infundir constantemente para um catéter que nós temos implantado dentro da nossa da pele, basicamente. No meu estava do lado esquerdo.
Normalmente é lado esquerdo. Desculpa, lado direito. Agora é que passou para o esquerdo, mas isso é outra história. Então, fui almoçar ao Bairro Alto com os amigos meus, depois da quimio. Eu pensei, se é isto, isto era boa, faço bem. À terceira, já não saía em pé do hospital. Vomitei-me todo, tive que pedir ajuda quase para me aguentar nas pernas. E a partir daí foi cada vez pior. Eu vomitava 8 vezes por dia. Chegava, era uma coisa... São coisas de repente, não é? São coisas assim, aliás, eu estou a fazer quimio e começo logo a sentir mal, como é uma fraqueza, e depois vou para casa, não tenho força nenhuma, e depois é o que tu dizes, de repente, eu posso estar deitadinho, de repente, e pronto, lá vou eu correr para a casa de banho e pumba, e era horrível. Chegou a um ponto mesmo que eu disse, se isto vai continuar assim, eu não vou conseguir. Mais vale deixar isto e pronto, e como é que partir. Sim, como é que tu pronto, dá para ver a forma que tu falas, tu quase que aceitaste isso. Pronto, ok, aconteceu comigo, porque uma coisa do cancro é que as pessoas pensam que só acontece aos outros. As pessoas que não tiveram casos na família e tudo, não percebem bem o que é aquilo do cancro e o que é esse processo todo. Claro, sim. E mesmo quando acontece na tua família, quando acontece contigo, ainda não percebes bem, só depois é que verdade, é exato, foi o que aconteceu. Ok, cancro, ok, está bem, vamos começar a fazer as coisas, mas depois não percebes bem o que é. Como é que tu aceitaste isso? É assim, eu lembro quando foi-me dada agora estou, mas isto é um processo de 5 anos. Eu tive 5 anos para me preparar mentalmente e depois é assim, no início, há bocadinho esqueci-me de referir, é que toda a gente passa por este processo. No início, quando te dão as notícias, assim, a partir do momento em que te dão a notícia, foi o que ele disse que já se espalhou para o fígado, eu bloqueei, já não ouvi mais nada. E pelos vistos é um denominador comum com todos os outros pacientes que eu tenho falado, deixas de ouvir. Assim que eles te dão as notícias, mesmo que tu começaste a pensar na tua vida e o que é que tens feito em tudo, tipo, deixas parece que estão a falar, mas estão a falar tipo, é uma voz distante, tu já não estás ali, parece que impulso tipo, nos filmes que a alma parece estar assim porque assim, eu sou engenheiro e por isso é que eu pesquiso muito e eu estou habituado aos números e há um estudo mesmo que vai sair agora no próximo mês, acho eu, de uns cientistas israelitas que dizem mesmo que o cérebro tem mecanismos que não nos fazem pensar na morte. Portanto, não é uma coisa... Nós não pensamos na morte, pensamos que isso só acontece aos outros ou só vai acontecer aos 70 ou 80 anos, estás a ver? Sim. Não andamos, não é... tu acordas e não vais pensar, hoje vou morrer, não é? Mas, a partir do momento em que te dizem, o médico diz-te isso, é contra todos os mecanismos que o teu cérebro te está a dizer, tipo, não, tu não vais morrer, não podes morrer, mas de repente dizem-te, não, tu vais morrer. Só tens 6 meses, deram-me 6 meses. Deram 6 meses, só tens 6 meses. E claro, é um choque, é uma coisa, nada te prepara. Eu tentei-me preparar mentalmente porque eu já sabia que era cancro, mas tentei-me preparar mentalmente para aquilo, mas nada, não dá. E não mais tu preparaste para o cancro, mas se calhar pensaste que era o nível 1. Era uma coisa mais, exato. Chegas lá, dizem que é o nível 4, e depois dizem que tens 6 meses, pronto, e começas a pensar na tua filha, tudo. Sim, tudo. Eu sou muito novo e dá tanta coisa para fazer. Pronto, e então, isto é assim... Eu, no início, lembro de vir para Portugal, não é? Começar a fazer químio e passava o tempo todo a ler, porque eu pensava, não, tem que haver... Lá está, eu sabia o mesmo... Não, eu não trabalhava, não podia trabalhar, portanto, por causa das químios, claro. Nada, não dá, então decidi não trabalhar, pronto, e vim para Portugal, comecei a ler sobre as coisas e eu, lá está, eu só sabia o que as outras, normalmente as pessoas sabem, é uma doença má, mas às vezes as pessoas sobrevivem, mas têm que passar por químio, não sei o quê. Mas quanto mais lia, pior ficava para o meu caso, porque eu pensava, as estatísticas, só há 13% de pessoas que estão vivas aos 5 anos. Sim. A estatística de 5 anos é muito importante, que normalmente a parte médica diz sempre os 5 anos, se estiveres vivo até aos 5 anos, tens mais hipóteses de estar vivo mais tempo, etc. Okay. Já fez 5 anos? Fez 5 anos, mas, pois, exato, são 5 anos, mas são 5 anos com muita quimio e muita... Sim. Eu às vezes costumo dizer, se não morro da cura, morro do... Não, se morro da doença, morro da cura. Né? Pronto. Mas, então, comecei a estudar. E então, por isso é que comecei a encarar as coisas, a doença de uma maneira diferente. Era ir responder à tua pergunta. Como é que eu agora estou bem porque
que eu já sei o que é que me espera, eu já sei em termos de tratamentos quais são os tratamentos que eu tenho para fazer, eu sei que há várias linhas de químio, portanto eu estou bem informado. Porque nós temos, o ser humano tem medo do que não sabe. Exatamente. Do incógnito, né? Agora, quando tu estás educado e sabes o que é que tens que fazer... Já não é uma novidade, ou seja, quando o meu oncologista diz, olha, agora temos que mudar... Eu já sabia que tínhamos que mudar. Mais cedo ou mais tarde tínhamos que mudar de químio. Sim. Portanto, no meu caso há 3 linhas normalmente que se usam de químio. A primeira durou-me 5 anos, não era suposto durar 5 anos. Era suposto durar 1 ano e pouco. E depois muda-se para a segunda linha e para a terceira e depois às vezes volta-se a fazer, eles chamam-lhe um re-challenging, que é basicamente voltar a usar umas químios antigas. Sim. Porque as células estão sempre a dividir-se e umas mutam para uma coisa, outras mutam para outra. E portanto eu estou neste momento nesta fase, mas eu acredito piamente, e agora se calhar até também está relacionado com o MyFitMeals, não é? Sim. Que o que nós fazemos tem muita influência no outcome, portanto no que vai acontecer no futuro em termos de doença, etc. Porque tu também mudaste da alimentação? Mudei da alimentação, comecei a praticar mais desporto, etc. E normalmente naquela altura eu fazia uma semana químio, não era? Eram uns 3 dias, imagina, segunda, terça e quarta. Depois quinta, sexta, sábado, domingo era para recuperar. E depois tinha uma semana para fazer tudo o que eu não fiz na semana anterior, ou seja, eu costumava dizer, eu estou uma semana vivo, uma semana morto. E então, portanto, comecei a empacotar tudo na semana em que eu estava vivo, porque naquela semana, literalmente, eu ia para casa e não conseguia levantar da cama, era uma coisa horrível. Se calhar tu viste com o teu irmão, não é? É uma coisa horrível, eu não desejo isso nem para a pior dos meus inimigos, porque a química é muito mau, muito mau. Abaixo mesmo. Olha, imagina, para as pessoas que não têm, que estão a ouvir e que não têm, que não fazem químio, imagina um hangover, uma ressaca, sim. mas multiplicada por 10. É o que sentes, é enjoos, é vómitos, não tens vontade de comer, parece que não tens os nutrientes, parece que estás tudo, estás fraquíssimo, vais levantar da cama para ir à casa de banho, uma simples coisa, parece que estás a escalar uma montanha, sentes-te tão mal, é uma coisa horrível, não dá para imaginar, a ressaca, mas multiplicada. Ou quando estamos doentes, mesmo doentes a sério, ainda pior. Sim. Mas, sim, claro, exatamente. Sim. Nós o paludismo que temos em Angola. Certo. Aquilo, quando dá mesmo a sério, uma pessoa fica mesmo ali, mal. Só que deve ser ainda pior, porque está... Pois, eu não sei o paludismo, mas pronto, é muito mau, é muito mau. Não te dá dores, pelo menos, a não ser que tenhas um tumor que te dê dores, mas a químia não te dá dores. Por acaso não tinha, de repente tinha dores mas isso já estava se calhar o tumor a pressionar algum nervo ou uma coisa assim, pronto. Mas o tratamento em si não te dá dores, dá até uma disposição, uma coisa horrível. Durante 3 dias literalmente eu estava a olhar para o teto, para a televisão, para o teto. Aliás, até a própria televisão enjoava-me a olhar para os cheiros. Tudo, né? Os cheiros, ainda hoje é impressionante porque os cheiros que eu tive naquela altura, que eu detetei que me enjoavam, eu não consigo estar perto deles hoje. Eu hoje, por exemplo, entro no hospital e digo, eu não quero este penso. Porque assim que eles, há médicos que pegam no coisa e pegam no penso para pôr no catéter, eu sinto logo o cheiro à distância e relembra-me logo esses dias é horrível. Então eu digo, não quero esse, quero o outro e tal. Pronto, e isso é muito mau, aqui mesmo é coisa, mas lá está, foi o que me possibilitou abrir a janela para a cirurgia, porque eu respondi tão bem, porque eu comecei logo a mudar a alimentação, comecei-me a informar sobre o que é que me fazia bem, etc. E depois eu notei que havia uma falta de informação brutal, tanto a nível médico como a nível das pessoas que têm isto. Coisas como o açúcar, que é coisa, já é uma das coisas, é assim, todas as células no corpo precisam de açúcar. Já tinhas uma alimentação normal, sim, razoável. Eu comia muitas saladas, comia coisas, não era daquelas pessoas que iam ao McDonald's todos os dias, e se calhar uma vez por mês e pronto, e fazia exercício e tudo. Não fumava, não bebia, não tinha drogas, não sei o quê. Eu considerava-me saudável e sentia-me bem. Claro. Agora tenho isto. Estás com ainda mais uma atenção extra. É extra, exatamente. E então começo a pesquisar e começo a ver. E quando pesquiso começo a notar, a internet está cheia de porcaria, tens que filtrar, tens que saber o que é que estás a filtrar. A internet trouxe muita coisa boa, mas tipo quando eu vou lá, faz este chazinho com mel e com limão e bicarbonato de sódio, não sei o quê, por amor de Deus, depois de estudares a doença, que eu agora hoje sei muito sobre a doença, e sei o porquê dela ser tão resistente à químio, por exemplo, essas coisas, já percebi os mecanismos.
E eu começo a olhar para trás e isto é só, é uma perda de tempo e muitas coisas. Então o que eu comecei a fazer foi pesquisar só artigos científicos, ou seja, testes mesmo que fizeram, e não usava o Google, mas não era o Google normal, era o Google, em português é o Google académico, eu chamo em inglês é Google Scholar. Exatamente. E então só aparecia resultados científicos de papers e etc. De universidades, exato. de e então sérias. eu comecei-me a basear nisso e comecei a criar uma lista de coisas que eu tinha que tomar, que achavam que e só pesquisava para o meu tumor, ou porque um tumor de cancro não é igual ao tumor isso é muito tantas pessoas a ouvirem. Exatamente, porque o cancro, ou mesmo o ser humano, cada caso é um caso. As pessoas são completamente diferentes. O que resultou para ti, até para outra pessoa que possa ter o mesmo tipo de cancro, não vai resultar. É verdade. E por isso é que às vezes as pessoas, se alguém for diagnosticado com isso, sim, é importante ouvir alguém que tenha passado por esse processo, claro. Mas por favor não imagina, espero que não, bate aí na madeira, mas imagina que tinhas um cancro qualquer, que não era o meu. Estamos a falar, mas o cancro da mama, por exemplo, há certas coisas que não podes comer, por exemplo, a soja, etc. A parte das hormonas, que tem a ver com a parte hormonal, que não tem nada a ver, por exemplo, com o cancro do intestino, do cólon. Portanto, só porque tu fizeste isto e te resultou para ti, não quer dizer que vai resultar para mim. Até porque o meu organismo é diferente do teu, percebes? Isso é muito... as pessoas às vezes ouvem coisas e seguem a tudo a letra. Exatamente. Acreditam logo naquela pessoa. Claro, tu podes respeitas aquela pessoa e aceitar a experiência, mas vai pesquisar um bocado também o que é que... Exatamente. Como é que foi, o porquê, para ti, como é que vai funcionar. Mas claro, vais apanhando também, que tu provavelmente houve casos que tu foste ver e foste apanhando coisas daqueles que essas pessoas fizeram. Só que estás a adaptar a ti, a tua maneira, a tua vida, tudo mais. É verdade. Eu lembro-me, então no início diziam-me, olha, tens que ir, vai a Braga ao mosteiro, aos frades, porque eles fazem lá têm lá uma poção qualquer, pronto, isto as pessoas falam, não é? Porque resultou com aquele, e vai lá e é um frasco de mel e põe aloe vera e não sei o que, também não fez nada. Portanto, lá está, uma pessoa pensa, mas claro, tu tentas tudo o que podes, não é? Porque quando estás nesta situação, mas depois chegas a um ponto que é o ponto em que eu estou neste momento, é que começas a filtrar a informação e vês que isso não faz sentido nenhum. Isso é como coisas, estamos a falar de uma coisa muito mais profunda, mas isso é com coisas básicas. Isso é com pessoas que querem perder peso, querem aumentar de peso, querem modificar alguma coisa na vida. Há maneiras diferentes das pessoas irem. Isto não é chapa 5, não é só seguir um script, não é Exatamente, é isso script, mesmo. Né? Um guião. E está feito, não é assim. É verdade. Sim. E então comecei a filtrar e comecei a estudar muito, comecei a ver, guardava os artigos todos, etc. E depois comecei a adaptar a mim. E então, hoje em dia tenho uma lista de suplementos, uma coisa brutal que tomo. Sim. E a parte disso ainda faço outras coisas. A tomar muitos suplementos também. E é isso, eu acredito, independentemente do que os médicos dizem, o meu oncologista já disse, olha, mas não se meta nisso, isso não está nada aprovado e não sei o quê. Não, está aprovado, há estudos científicos, não pode não ser este... Não é só tomar aquilo e depois... Não é só aquilo que está a ajudar. Sim, porque... se eu aguentei 5 anos na mesma linha, que não é suposto aguentar na mesma linha de químio, não estás a fazer alguma coisa... alguma coisa deve estar a fazer correto, não é? Não, pronto. E não só, estás a sentir bem a fazer isso, eu sinto-me bem. Estás a sentir que aquilo está a fazer alguma coisa. É continuar. Era o que eu estava a dizer antes, há muita falta de informação. Por exemplo, quando no início eu fui diagnosticado, eu perguntei às enfermeiras de Inglaterra e perguntei aqui em Portugal o que é que eu devia comer. Você tem a comer McDonald's e comer bifes e comer gelados para aguentar a químio, porque a químio vai debilitá-lo tanto. Para meter calorias ali. Vai debilitá-lo tanto que você vai precisar de comer o máximo de calorias possível para aguentar para a coisa. Não tem nada a ver. Aliás, eu podia dizer sim, eu vou fazer isso e depois morro de ataque cardíaco. Não, e tu até podes, até tens de comer bastante para comer ter calorias altas, mas não são calorias más. Era gordura, eu só queria que eu comesse gorduras, gelados e coisas para aguentar a coisa. O frio era bom, os gelados diziam que era por causa dos enjoos e não sei o quê. Sim. Para isso tomas um chá de gengibre com curcuma e faz-te o mesmo efeito. Aliás, melhor que isso, está muito mais do que provado. A curcuma hoje em dia é um dos ingredientes mais provados, não é?
Como é que tu agora, passados 5 anos, como é que está o nível, qual é que é o diagnóstico, né? E qual é que é... Pronto, estadio 4, estadio 4 mantém-se, não há reversão para estadio 3, portanto é 4 e acabou, e também não há o estadio 5, o quarto é o último. Eu neste momento, como eu disse, eu estou no segundo ciclo de quimio, segundo... sim, a segunda linha de quimio. Já vou para aí no 6º tratamento desta, que dava neuropatia, que são os efeitos secundários desta, não são os enjoos. Por exemplo, enquanto a outra era enjoos e mal-estar, esta é a neuropatia, que basicamente é a neuropatia periférica, que dá a sensação. A maneira que eu te posso descrever é: imagina que tens o formigueiro, tens às vezes formigueiro nas pernas, ok? É isto, mas na ponta dos dedos, dos pés e das mãos. É isso que dá, e começas a perder sensibilidade às coisas. Por exemplo, tocas no frio, parece que te queima. Eu às vezes vou ao congelador, até queima. Está desequilibrado. A parte nervosa. E então eu notei isso, mas é interessante que comecei a pesquisar e comecei a fazer certas coisas que agora, neste momento, sim, continuo a notar isso, mas só passado 2 ou 3 dias... Quando faço a quimio, depois desaparece. Por exemplo, hoje em dia já posso tocar nisto na boa, se não há problema nenhum, mas se calhar há 3 ou 4 semanas atrás fazia a quimio, eu tocava nisto e, mesmo estando à temperatura ambiente, porque está um bocadinho mais fresco, já não é horrível, é horrível. Então, pronto, então estou a fazer esta segunda linha de quimio. Não me podem operar mais, já me operaram 5 vezes, portanto, eu basicamente, eu passei de sim, para tirarem os tumores que, por exemplo, imagina que a quimio funcionava e regredia, os tumores regrediam, ou fica, porque no meu caso eu tinha 16, é como eu disse, portanto eu já fiz 5 cirurgias para remover esses 16 e mesmo assim então, continuo com 9. No fígado, depois tenho nos pulmões, já espalhou para os pulmões. Nos pulmões já são tantos que nunca os contaram. São N. E então, agora é o que eles dizem, é uma quimio paliativa. É fazer quimio até rebentar, basicamente. Ou rebentar da quimio, literalmente, como disseste, ou a doença levar-me. Pronto, porque depois já chega um ponto em que os tumores já se tornam resistentes à quimio. Quase habituados. E depois é que tens que mudar. Pois. E o corpo humano é uma coisa impressionante, porque e quando para deixar também esta mensagem às pessoas, quando as pessoas sentem-se mal, etc., e tratam mal do corpo humano, nós resistimos, nós aguentamos muita coisa. Só para dizer, o meu fígado já foi queimado. Há um procedimento que é o microwave ablation, que é micro-ondas, já foi queimado, já foi mexido, literalmente, já foi cortado, já foi envenenado com a quimio, e são 88 quimios até agora. Eu tenho apetite, sinto-me perfeitamente bem. Ainda hoje fui ao ginásio de manhã treinar. Há um mês atrás fui nadar o Tejo, atravessar o Tejo e dei volta. Já fiz um triatlo, um Ironman. É isso, exatamente. Porque tu depois, o cancro começou-te a dizer, eu tenho quase... quero aproveitar aqui o meu tempo na Terra. Na Terra, exatamente. E tu começaste a fazer os challenges. Challenges não, mas umas coisas tuas. Sim, basicamente. Eu vou fazer isso, né? Basicamente eu pensei, se já só tenho este tempo, vou aproveitá-lo ao máximo. E eu costumo dizer, nestes 5 anos já vivi mais do que se calhar muita gente da vida toda deles. E então decidi, eu acredito muito nas opções. Tens 2 opções na vida, ou esquerda, direita, sim, não, 2 caminhos. E no meu caso, quem tem este tipo de doença, escolhe, ou ficas em casa e te resignas e olha, e esperas que venha, porque vais morrer de certeza. Feel sorry for yourself. Exatamente, Ou então vais e aproveitas, se é para morrer, olha, então tenta fazer tudo o que não fizeste até agora, ou tentas concretizar o maior número de coisas possíveis. E foi aí que eu decidi criar uma associação de solidariedade social, cá em Portugal, que já fechei porque é uma complicação, a burocracia que tu dizes, não é para mim, acabei por fechar, mas tudo começou com essa ideia de poder ajudar aos outros e poder deixar uma marca cá antes de eu me ir. E passar essa informação como exatamente. Estamos a fazer hoje. Então, comecei essa associação e a maneira de angariar fundos era eu próprio fazer challenges. Era basicamente, eu fazia qualquer coisa e dizia às pessoas, olha, se eu conseguir fazer isto, vocês doam
para a associação e depois eu vou comprar coisas para os miúdos. Olha, fui distribuir material escolar para Cabo Verde, fui distribuir fraldas para um miúdo que estava incontinente e eles não tinham possibilidades, os pais, etc. Pronto, várias coisas que eu fiz. E então, como é que eu angariava os fundos? Era, olha, eu pensava em coisas que eu poderia fazer que mais ninguém que eu conhecesse tenha feito e que mostrasse às pessoas que se eu estou neste caso, assim, com estas quimios todas, cirurgias, e se eu consigo fazer, vocês não há desculpa para não levantarem o rabo do sofá, literalmente, e fazerem, porque as pessoas, não posso, e porque... Então, não tenho tempo, não tenho... Então era do tipo, olha, quero subir a Serra da Estrela de bicicleta. Falei com os meus amigos, eu já subi de Ceia lá em cima, portanto, Ceia até ao topo. Mas ninguém subiu de Viseu. Viseu são 40 km a pedalares até ali e depois ainda vais ter que subir a montanha toda. Então fiz isso. Vou subir o Kilimanjaro. Ninguém dos meus amigos tinha subido o Kilimanjaro. Subi em junho deste ano. Sozinho. Eu faço tudo sempre sozinho. Não quero ninguém atrás porque também não quero... Não sei como é que eu vou reagir, o meu corpo vai reagir. Eu não quero atrasá-los, nem quero... também sentir-me pressionado para acabar porque eles já lá vão à minha frente. Então faço tudo sozinho. É a tua cena, é a minha coisa, exatamente. É o meu caminho. Fui fazer uma meia maratona, fiz um Ironman, half Ironman, foram 2 km. Cá fiz aqui. Cascais, não é? Não, naquele foi o primeiro Ironman que foi feito, foi ali na Expo. Foi em maio de, já não me lembro qual é o ano. Como é que foi o teatro? Horrível. Foi daquelas coisas, já fizeste o... E depois é outra coisa que eu tenho de dizer, eu faço tudo isto sem treino, absolutamente nenhum. Honestamente, só agora é que eu fui para o ginásio aí há 2 semanas atrás. Acabei, e é isso, é a força de vontade, está tudo aqui dentro. Eu literalmente juro pela minha filha que eu não treinei um Ironman, nunca ia andar um bocadinho de bicicleta ali, ia nadar e não sei o quê, mas agora fazer tudo seguido e fazer aqueles quilómetros, 2 km a nadar, sais do coisa a correr, 10, né? Vais para a bicicleta, 40 de bicicleta e depois ainda mais 10 km a correr, pronto. Mas tudo junto, portanto, é tudo e o meu objetivo era terminar e não ser o último. Pronto, terminei e não fui o último, porque tinha lá a classificação e eu consegui ver. Claro, não estava lá em cima, estava cá em baixo, mas não fui o último e terminei. Também. Pronto, e é sempre assim. Eu que Kilimanjaro fui sozinho, porque achei que também não quero atrasar ninguém, ou não sei se vou conseguir, depois a altitude, são 6 km de altura, não é? Pronto, é aquela coisa. E pronto, e o Tejo, a mesma coisa. Levei a minha esposa, ela vinha com uma amiga nossa, a Andreia, ficaram na margem, não é? A ver, e eu literalmente mandei-me lá para dentro e depois fui apanhado por uma corrente e fui parar ao carregado, mas isso é outra história. Mas acabei, voltei, e sempre com o intuito, no início era para angariar fundos, depois fechei a associação, o intuito agora é de mostrar às pessoas que se alguém com este número de quimios, com 88 quimios, com 5 cirurgias major, portanto grandes, uma delas demorou 8 a 9 horas, a patectomia direito, cortaram-me o fígado, só tenho 30% do fígado. Neste momento? Só, exatamente. E é por isso é que eles não podem fazer mais cirurgia, porque senão não tem mais nada. E então, com isto tudo, e consegue fazer isto... não vale a pena estar-se a alimentar porque não gosto do meu trabalho e agora vou para o trabalho e aquilo e não sei o quê. Há sempre a opção, muda o trabalho. Estou-te a alimentar, não, estou gordo. Levanta-te do sofá, vai andar, deixa de comer açúcar, deixa de comer coisas. O reclamar é muito fácil. É muito fácil. As pessoas gostam muito de reclamar das coisas e treinar. E eu tenho isso, como as pessoas sabem que eu treino e tudo mais, as pessoas têm muito isso. Mas estou sem tempo. Mas não... Isso é porque não é prioridade para ti. Se tu tornares prioridade, tu arranjas tempo. Há aí pessoas com 3 trabalhos que conseguem treinar, há pessoas que não sei o quê, há pessoas com cancro que estão a levantar e estão a treinar. Isso é, se for mesmo o teu objetivo, tu consegues fazer. Isso não tem, a não ser que estamos a arranjar sempre desculpas. É mais fácil. É muito fácil. É mais fácil arranjar desculpa, ficar no sofá porque está a chover do que sair lá para fora e apanhar. Também tem dias que não querem treinar também, mas às vezes... ver uma coisa motiva-te, só que as pessoas é fácil, é isso, é fácil, verdade, fácil. É isso, é o conforto, é aquela coisa, não vou hoje, vou amanhã. E depois é outra coisa, eu acordo, eu sei que pode ser o meu último dia, eu vou para a cama e pode ser a última vez que
que vou dizer boa noite. Mas as pessoas... eu tenho isso consciente, porque tenho isto, não é? Mas todos nós devemos ter um bocadinho desse... Sim, mas eu já estive desse lado e sei que não é assim. Sim. A pessoa, penso, o gajo faço... Vou viajar quando tiver 70 anos, 80 anos, depois eu faço isso, ou faço isto. Não sabes. Amanhã vais aí atravessar a estrada, vem um maluco qualquer, pumba. Olha, agora em Londres, estavam ali a passar na coisa e foram baleados 2 pessoas, esfaqueados, um maluco qualquer. Não sabes, e é isso. Sim, e dois faleceram. Pois, é isso, por isso é que eu digo, agora neste momento eu vivo a vida como, literalmente carpe diem, é como se fosse o último dia. E muito bom, bom para ti, e para as pessoas também que estão à tua volta, e para as pessoas que estão a ouvir, as pessoas que estão a apanhar a tua mensagem, para perceber que nós estamos aqui durante um tempo, temos que aproveitar esse tempo. Só temos uma vida, que eu saiba, não é? Até me dizer ao contrário o que é que há do outro lado. E temos tantos sonhos, ir ali, ir acolá, fazer isto, fazer aquilo. E vai-se adiando, estamos aqui. E até, por acaso, ainda no outro dia estava a ouvir era do António Variações, para amanhã o que podes fazer hoje, não deixes para amanhã o que... Portanto, isso é que é importante, porque tu não... Por exemplo, eu tinha prometido à minha filha, no aniversário dela, no 5º aniversário dela, de a levar a ver a aurora boreal. E entretanto, com as coisas todas, não é? Foi passando o tempo e lá está, o gajo vai deixando, e de repente houve um dia, fevereiro deste ano, não é? Também não pode ser logo coisa. Claro, não é? também. Em fevereiro deste ano eu pensei, olha, ainda falta fazer isto. Mas eu não sei. E então começo a pesquisar e sei que a aurora boreal só normalmente entre outubro e março que aparece, porque depois já o tilt da Terra não está no mesmo... Pronto, isto não interessa. Essa é mais exatamente, verdade. Portanto, só aparece entre essa altura. E eu olhei para o relógio, estamos em fevereiro. Quer dizer que só tenho mais... março acabou. Depois, só em outubro. Sei lá, se estou vivo em outubro. E foi assim que eu penso... Eu sei lá se estou vivo em outubro, não, vamos já fazer já. E foi assim, peguei no calendário, marquei a viagem, 5 dias lá fora, químio, eu estava na químio, não quero fazer químio nesta altura, agora neste momento eu já faço a químio quando eu quero, porque literalmente, como é paliativo, se fosse curativo, fazes isto e depois terminas, mas como é paliativo, olha, honestamente que se lixe. E vou fazer, se não faço em 2 semanas, despassado, faço em 3 semanas, pronto, vou fazendo assim, e vou vendo como é que me sinto. E então, pronto, olha, arrancámos, fomos e vimos a aurora boreal e pronto, e já está concretizado e foi mais uma coisa que se fez e por isso é que eu digo que as pessoas... Sim, não quer dizer que tenham que fazer logo amanhã, mas pelo menos não adiem as coisas porque ninguém sabe. Basta terem um AVC de um dia para o outro basta ter uma doença como esta, acabou. A vida mudou completamente. Há pessoas que tu estás daqui a 5 anos com esse processo. E há pessoas que de repente nunca tiveram nada, de repente podem ter uma coisa e dura uma semana. Exatamente. E eu digo sempre... Enquanto deram-me 6 meses no início, já passaram 5 anos, mas enquanto eu fui andando nesta caminhada durante estes 5 anos, já muita gente faleceu, que eu conheço, com saúde. Portanto, que não tinham a mínima ideia de que iam partir. Se Deus quiser, vai estar cá muito mais tempo. Já não digo nada. Não, se Deus quiser, vai estar cá muito mais tempo. E ainda vai continuar a acontecer. Sim, claro. Isto é o ciclo da vida, né? Uma pessoa acaba por morrer um dia, toda a gente morre. Mas é isso, é ter consciência no dia-a-dia que nós somos finitos, que só temos uma vida, que temos que ganhá-la ao máximo, aproveitá-la ao máximo. Isso é uma lição muito importante. Claro, e depois... Quando as pessoas lá fora, por exemplo, se tiver esse tipo de diagnóstico, não de baixar os braços, porque nunca sabe se o novo medicamento vai sair amanhã. Por exemplo, uma das coisas que também me vai motivando para continuar cá, a primeira coisa é a minha filha, obviamente. Ela tem 6 anos, precisa de mim e eu quero ficar cá o máximo de tempo possível para construir memórias, porque eu acho que é a única coisa que a gente leva connosco são as memórias. Não vamos levar a roupa da Gucci ou o dinheiro do não sei o quê e pronto. Portanto, é a única coisa. Ou seja, quanto mais tempo eu passar com ela, mais ela vai ter memórias, ou mais construo memórias com ela. E eu sei que ela vai acabar por se lembrar do papi, do pai, papi como ela me chama. Já escrevi um livro também para garantir sobre a minha vida, para garantir que ela sabe um dia mais tarde e conhece bem o pai como era na infância, etc.
Como é que foi a coisa? Porque ela ainda é muito nova, houve muitas vezes que ela já te viu muitas vezes a falar sobre isso, mas é muito nova. Exato, ela entende mais ou menos, mas ainda não é diferente, não é? A consciência deles é diferente da nossa, não é? E ela está a ouvir tudo. Ela já ouviu esta história, ela sabe perfeitamente, pronto. Mas, por exemplo, ela sabe que eu estou doente, mas vou ao médico, passar 3 dias estou bom. Pronto, neste momento é assim, eu venho a casa, eu já nem tenho efeitos secundários. Quais são estas coisas? Temos que plantar uma árvore, temos que escrever um livro. É escrever um livro, plantar uma árvore e era... O que era mais? Qual era a terceira? É fazer um filho. Fazer um filho. Claro, pronto, já fiz tudo. Plantei uma sequoia, que é uma das maiores árvores do mundo. Plantei-a lá no terreno dos meus pais em Viseu. A Vitória sabe que comprei-a quando fui diagnosticado em Inglaterra, trouxe-a para Portugal dentro de um canudo, que ainda era pequenina a árvore, não é? Sim. Agora já plantei, já está maior que eu. Portanto, plantei a árvore, já fiz o filho e pronto, e já escrevi o livro. Pronto, neste momento, já, em termos de realizações, já está tudo mais ou menos. E tens agora alguma coisa de projeto? Sim, é assim, para quem tem esta doença e as pessoas que estão a acompanhar e que têm esta doença, nós temos que ter objetivos. Sim. Porque, no meu caso, por exemplo, eu não posso trabalhar e a maioria que tem estadia 4 também não podem, porque eu passo a vida nos hospitais, ou é para fazer análise, ou é para fazer ou é para consultas, ou é para taques, ou é para não sei o quê. É impossível. Depois da semana do coisa não vais poder estar e não vais gastar a tua semana boa. Exatamente, portanto não dá, então tens que ter objetivos, porque eu chego a alguns, quando me sinto um bocadinho mais em baixo. Claro, uma pessoa começa a pensar, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Tipo, eu não sou útil para nada, eu não trabalho, não sou útil para a sociedade, eu não tenho objetivos, enquanto as outras pessoas pensam, olha, vou ganhar dinheiro para comprar um carro, para uma casa, ou para os meus filhos, não sei o quê, depois vamos viajar. Eu não tenho absolutamente objetivos nenhuns a longo prazo, nem a médio prazo, é tudo a curto prazo. O curto prazo é, olha, para a semana vou a Viseu, esses são os meus objetivos. Então, eu tenho que criar coisas para me manter motivado e lá está, é um bocadinho difícil esse processo, porque às tantas também fica sem muitas coisas para fazer. Vem os triatlos e então o próximo, em princípio, para a semana vou a Fátima de bicicleta, pronto, é uma das coisas que eu já fiz 3 vezes, mas já não faço, então queria fazer, mas faço sozinho também. O mais difícil não é ir, o mais difícil é regressar, porque depois para regressar já chego lá de noite e não sei se vou ter transportes para voltar, logo se vê, mas lá está, isso é um mal menor, é uma coisa, pronto, e é isso, vão mantendo fazendo isso, e é isso que me motiva, basicamente. Aproveito para treinar no sentido de comer melhor, de sentir bem, e depois... Esse é o principal objetivo, é sentir-se bem contigo mesmo, é o comer... porque nós quando comemos comida de fast food isso não nos sentimos bem, todo mundo tem sempre aquela coisa, nós estamos claro que de vez em quando temos aquela coisa faz tudo para também para nos sentirmos bem para aquele desejo que tínhamos, mas eu acho que as pessoas têm que se sentir bem e fazer sentir bem, tem os seus limites e tal com coisa. Tu achas que estamos cá com algum objetivo? Estamos cá no mundo com algum objetivo? É assim, claro, já pensei, eu sou católico, eu já pensei muito nisso, já duvidei a Deus, se existia, se não existia, Nossa Senhora, essas coisas todas, porque uma pessoa pensava, mas porquê a mim, não é? É a primeira pergunta, mas porquê eu? Não fiz mal a ninguém, não é? Quer dizer, não matei ninguém, há pessoas que assassinam coisas, têm cancro e safam e coisa, e eu pá, porquê? Mas ainda por cima com uma filha de 6 anos, não é? Mas deixei de pensar nisso porque eu não consigo encontrar uma explicação para isso, mas isto é uma coisa humana, nós temos que ter explicações para tudo, mas agora em termos do propósito da vida, é assim, eu costumo dizer, nós temos só uma vida, se eu puder ter ajudado ou ter feito a diferença na vida de alguém, já valeu ter vivido. Achas que estás cá para passar essa tua mensagem, para passar essa tua experiência, para mostrar às pessoas que temos que olhar para a frente e fazer o que sentimos bem e o que sentimos realizados? Exatamente, é o que nos sentimos felizes, porque temos que fazer o que nos faz sentir felizes, portanto aquela procura do amor, o amor é que nos faz viver, etc. É assim, se eu der amor, eu recebo amor de volta, e eu neste momento sei que eu tenho uma corrente de amor à minha volta, e isso também me vai mantendo, mas também porque também dou algum, não é? Portanto também tento até com estas experiências
passar a minha mensagem para as outras pessoas, eu acho que esta é uma das coisas do porquê eu ainda devo estar vivo, não é? Porque eu poderia ter morrido há 6 meses, logo nos 6 meses, não é? Podia ter coisa. Mas o facto é isso que eu tento me agarrar também, o facto de se calhar haver um plano maior para mim, portanto, que não é só passar pela quimio, não, é passar pela quimio, mas ser possível influenciar alguém. E eu, como eu digo, já houve uma pessoa que veio ter comigo, olha, foi graças a si que eu fui diagnosticado com cancro inicial, estádio inicial, porque se eu não tivesse falado consigo e se não tivesse ouvido, eu nem sequer ia fazer colonoscopia, porque é aquela coisa aí, colonoscopia e meterem uma coisa pelo rabinho acima e não sei o quê. Os homens especialmente têm muito o estigma da coisa. Aquilo não custa nada, estás a dormir. Portanto, já valeu a pena o facto de eu ter tido a minha filha e de poder lhe passar estas mensagens. Eu sei que ela um dia, ao depois de ler o livro, educar. Portanto, neste momento eu acho que esta é o meu objetivo na vida, é estar aqui para tentar mostrar às pessoas que independentemente do que os médicos dizem, do que o médico digam, de qual seja o prognóstico, as estatísticas não são... as estatísticas são estatísticas, são números, não somos nós, cada caso é um caso. Portanto, eu não sou um número, o meu corpo não é um número, nós temos milhões de células dentro de nós e com milhares de interações entre elas e que nunca ninguém vai quantificar e, portanto, não liguem, as estatísticas estão lá, mas não é para serem levadas à letra. Às vezes é para percebermos um bocado do que é para ter uma ideia geral, assim, das coisas, mas não é. Claro, o meu cirurgião sempre disse uma coisa, um dos cirurgiões que eu tenho, o Dr. Carlos Neves, sempre disse uma coisa. Eu perguntava-lhe, quando fui para a minha primeira cirurgia ao fígado, eu disse, qual é a probabilidade de eu morrer na cirurgia? E ele disse, não ligo muito a isso, porque assim, eu posso lhe dizer que a probabilidade é 1% de você morrer. Mas se você for 1%, para si a probabilidade é 100%. Portanto, não ligo muito a essas coisas. E, portanto, sim, convém, estatisticamente, até para sabermos, ok, há uma pessoa em 100 que morre, mas cada pessoa é como qual. Nós quando essa pessoa, 100 pessoas, uma pessoa morre, percebemos que a cirurgia não é perigosa, no sentido de ser uma cirurgia exatamente, mas acontece. Mas pode acontecer uma coisa qualquer, uma paragem cardíaca. Atravessar a rua também não é perigoso, exatamente, mas pode acontecer. Claro, uma coisa atravessar a rua. Né? Exatamente, por isso. É assim, nós temos que ter consciência no dia a dia que nós somos finitos, que não estamos cá para durar para sempre e, portanto, se vamos adiante das coisas, um dia pode acontecer que olhamos para trás e pensamos, mas o que é que eu fiz da minha vida? E agora já não dá. E agora já não dá porque me aconteceu isto. Porque tenho esta doença, ou porque fiquei paraplégico, ou porque não sei o quê. E agora já, olha, queria fazer o caminho de Santiago. Olha, não fiz o caminho de Santiago porque agora um carro veio, colheu-me e agora estou numa cadeira de rodas e já não consigo fazer. É um dos grandes objetivos, por exemplo, imagino, não é? Portanto, eu também já fiz o caminho de Santiago. Portanto, é isto. É não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e ter um bocadinho de consciência que a morte não acontece aos outros, também nos acontece a nós e temos que aproveitar cada dia ao máximo. Portanto, acho que essa é a grande mensagem, e viver intensamente, rodeados especialmente das pessoas que nós queremos e que nos deem o amor que nós queremos, porque uma coisa que eu aprendi também no cancro é que vês quem são realmente os teus amigos. Um deles está aqui sentado, o Mr. Carlos Fraga. Sim, já obrigado por ele ter feito essa conexão, né? Ter passado aqui, porque no espetáculo. Porque, pronto, eu sei, eu era daquelas pessoas que onde ia conhecia pessoas, porque tinha que ir no trabalho, etc. E acaba por sempre conhecer pessoas. E só no Facebook tinha mais 1000 e tal pessoas que conhecia. Eu não adicionava por adicionar, eram pessoas que conhecia, pronto. Mas depois eu tive isto e tenho 25 no círculo. Eu chamo-lhe os meus pilares, são 25, tanto é que eu só imprimi 25 cópias do meu livro. O meu livro não está à venda, é só para nós, é só para mim.
E são uns 25 pilares da minha vida. Não quero mais, nem preciso mais. São aqueles que eu descobri que vale a pena. Tudo bem que às vezes nem é, pode não ser família, pode ser amigos. Sim, amigos que estão mais próximos de ti. Um deles é um médico de medicina integrativa que me tem apoiado, a equipa dele. Portanto, quando eu digo 25 pilares, inclui-se também equipas. Por exemplo, esse é um conta comum, mas é uma equipa. É uma psiquiatra, é um psiquiatra, é uma psicóloga. Te ajudaram no processo, numa parte... Tudo. E portanto, eles têm sido espetaculares e nem me cobram pelos tratamentos. É impressionante. Não um tostão. E eles empatizam tanto com a minha história e eu com o que eles fazem, que neste momento somos como uma família e portanto esse é um dos pilares, percebes? E depois o Carlos é outro, portanto o Carlos é neste caso com a Eva, isso é um pilar e pronto, são 25 e basta, não é preciso muito mais porque às tantas não consegues dar atenção a toda a gente e pronto. Mas é melhor ter bons e mais poucos do que ter muitos e agora, eu não sei quando é que estamos de tempo, mas por exemplo, uma coisa que eu queria dizer é que a doença é má, mas torna-te uma pessoa muito melhor. Eu como pessoa hoje, eu pensava que naquela altura, antes de ser universidade, que tinha uma vida excelente. Eu tinha um emprego excelente, ganhava bem, ganhava 10 vezes mais do que se ganha cá em Portugal, uma coisa brutal. Fazia isto, fazia aquilo, viajava, tinha uma esposa excelente, ainda não estávamos casados, mas tinha a minha namorada excelente, a minha filha, uma loucura, e depois... vi que estava completamente errado, não na parte da esposa e etc, e na filha, mas na parte não, se eles estão a ouvir, chega a casa, levo com não, mas pronto, sabias que tu tinhas coisas, mas que podia estar melhor, sim, algumas coisas que achavas que eram boas não te faziam falta. É verdade, é isso, começas a dar valor às coisas, coisas que já não têm valor no dinheiro, essas coisas, mas não vais valer contigo, percebes? Isso não, isso é uma coisa que não se deseja a ninguém, né? Porque claro. Queremos estar todos aqui o maior tempo possível. Nós como seres humanos sempre essa coisa. Mas muitas vezes quando temos esses casos connosco, como família, nós começamos a apreciar as coisas de outra maneira, começamos a ver as coisas de outra maneira que percebemos e quase que, pronto, não é? Muitas pessoas precisavam disso quase na vida para acordarem. Claro. Só que, pronto, não é? Também não é por aí que temos que ir. Mas passando a informação e assim, como o teu caso, se calhar vão começar a perceber, as pessoas vão começar a perceber que tem que acordar para a vida. Sim, exatamente. Se tiverem esta doença, pesquisem, informem-se, porque nem tudo o que os médicos dizem é lei, e aqui em Portugal as pessoas pensam, e há médicos que dizem coisas diferentes. Exato, e agora é isso que eu ia dizer, peçam sempre uma segunda opinião, que é outra das coisas que eu aprendi, e eu vendo relatórios, eu tenho relatórios em que eu estava curado se olhasse para os relatórios. Não, é impressionante. Sem doença a nível imagiológico, quer dizer que não tenho doença nenhuma. Sim. E hoje em dia já sei ver um CD, de um TAC, porque o meu cirurgião felizmente ensinou-me, ele tem a minha idade, eu tenho 42 anos, ele também tem 42 ou 43, sentou-se ao meu lado no computador, olha, isto é uma lesão, isto é um tumor, não. Eu meto o CD desse relatório que não tinha mais, e eu, não, este gajo deve estar com os copos, ou fez isto, ou então trocou o relatório. Está aqui outro. Segunda opinião, quem tem esta doença, ou quem tem, segundo as opiniões, sempre nos médicos, independentemente de que doença tenha, desde que seja só um dor na perna ou uma coisa, não interessa, sempre segunda opinião, porque cada um é diferente, cada médico vive. Sim. Viver a vida ao máximo, tentar aproveitar todos os momentos e construir memórias, definitivamente, porque é a única coisa que... Porque eu há pouco tempo fiz um post a falar do meu irmão. Sim. E eu porque eu muitas vezes encontro-me, claro que sinto muitas saudades dele e sim. Foi uma coisa muito má, mas às vezes as pessoas focam-se muito com a perda da pessoa, mas eu muitas das vezes, claro que às vezes encontro-me, já chorei várias vezes por ter perdido o meu irmão, mas eu encontro muitas mais vezes a sorrir e a rir de coisas que já passamos, porque claro. Foi memórias e memórias, não éramos só irmãos, éramos meus amigos, companheiros, exatamente, mas histórias e algumas aqui com a personagem, o Cajó, aqui também há pertencer as histórias também. Sim. E às vezes ficamos muito coisas em o que é que perdemos, mas exatamente. É como coisas de posses, nós estamos o tempo a olhar muito para o que queremos, mas não damos valor ao que temos. Exatamente. E eu muitas vezes estou aí também a sorrir à toa e a rir à toa, porque memórias, porque foram muitas. Sim, claro. Nós já demos
provavelmente já passámos 1 hora, mas também não faz mal. Também não estou a ver, mas pronto. Mas também não coisa. Quem quiser ver, depois... Faz fast forward. Eu quero tocar numa coisa rápida, a parte da alimentação. Tu sentiste logo ali uma... Qual foi a diferença? Sim. E se sentiste logo ali uma coisa? Claro. Porque hoje em dia é um tópico muito coisa. Sim, exatamente. Trabalha mais com os veganos. Exatamente. É um tema que eu adoro. Claro. Tem uma posição. Claro. E é muito importante porque, como eu digo, as únicas coisas que eu posso mudar é a parte da alimentação e a parte física também, fazer exercício, etc. Estar ativo. E mesmo o mental também. E mental também, pronto, exatamente. São coisas que eu posso. Agora, eu não consigo controlar o que é que se ela se vai dividir ou não. Pronto, tudo bem. Portanto, eu não acredito nisso. Há pessoas que dizem que consegues mentalmente, mas eu sou mais engenheiro. Vai ser na esquerda. Exatamente, morre e não morres, é aquela coisa. Pronto. O que é que eu mudei? Eu pesquisei para o meu cancro, como eu disse, carnes vermelhas, fumados, xixidos, carne de vaca, etc. Isso eu cortei com tudo. Mas pesquisaste outra vez? Para o meu, é isso que eu estou a dizer. Eu quero que as pessoas façam o que eu estou a fazer. Eu estou a dizer, pesquisei para o meu cancro, para o cancro do intestino, coisas que produziam inflamação e que eram prejudiciais para esse tipo de cancro. Pronto. Carnes vermelhas, laticínios, mas o laticínio até acho que devia ser para toda a gente, porque a proteína do leite não é muito bem digerida, etc. Aliás, nós não temos as enzimas para digerir isso, mas pronto. Acho que vocês é que sabem mais. 2/3 do mundo está propício a ser intolerantes. 2/3 do mundo. Exatamente, pronto. Depois, portanto, foi isso. O açúcar é o primeiro, top número 1. Que todo mundo também devia. Claro, que era o que eu estava a dizer antes, que eu referi, todas as células necessitam açúcar, mas tu vais buscá-los à frutose, aos carboidratos, aos hidratos de carbono, portanto isso tudo vai ser transformado em açúcares no teu corpo e portanto tu não precisas do açúcar processado. Eu não estou a dizer cortar o açúcar, quando eu digo cortar o açúcar é o açúcar processado, os pastéis de nata, os bolos, tudo, porque hoje em dia tu vais, é impressionante o que agora, que obviamente interessa-me por isso, tu vais a uma loja qualquer, a um supermercado, olha, no outro dia, ainda tenho de mostrar uma fotografia, eu tirei de um presunto. Ingredientes, carne de porco de não sei o quê, 80%. Segundo ingrediente, logo, porque é por ordem de coisa, açúcar. Mas já logo, açúcar em presunto, para quê? Percebes? Esse é o grande problema que eu estou do lado dos veganos. Claro. É produção, é a indústria. Esse é o grande problema das coisas. Se as coisas chegassem a nós como sem estar nos processos. Claro. Não, então mais... O mais natural. Aliás, o que eu faço é tentar ter uma alimentação o mais natural possível e o mais o que te faça sentido em termos de coisas boas. Por exemplo, obviamente toda a gente sabe que os vegetais são bons para ti. Portanto, é comer bastantes vegetais e de preferência orgânicos, ou então pelo menos eu tenho a sorte do meu pai e a minha mãe terem um bocado de terreno e trazem muita coisa, não é? Couves, etc. Quando não podes, olha, pronto, bem. Por exemplo, como o meu pequeno almoço é uma tigela enorme de frutos vermelhos, quase cheia, 3/4 da tigela, com maca, com espirulina, com clorela, com aveia, com leite vegetal, portanto, e isso dá-me uma energia suficiente eu não preciso estar a pôr cornflakes com açúcar ou muesli que está cheio de açúcar, se fiz a composição daquela porcaria, para quê? E no entanto, há abacate também, ponho abacate para as gorduras também, portanto, mas eu não sou vegetariano, nem vegan nem vegetariano, portanto eu continuo a comer, de vez em quando como carne de frango, mas muito raramente, mas tento cortar ao máximo com as carnes, tento ser um bocadinho mais... São as mais mexidas também, porque depois hoje em dia o problema é que eu podia comer frango se fosse aquele frango da avó, agora o frango é as hormonas, é os antibióticos, é isto e aquilo, e depois vai acabar tudo em nós, isto passa cá tudo, é como os microplásticos. Comes um peixe, o peixe come um plástico no mar, vai-te passar a ti, microplástico, portanto, pronto. E então é isso, tentei mudei a alimentação quase radicalmente, por exemplo, substituí as batatas normais por batata doce, porque a batata doce, não, em termos de produção de insulina, tem um pico mais lento do que a batata normal. Sim, a coisa também que as pessoas também têm. A batata normal não faz mal. É os hidratos de carbono, e os é para diferentes coisas. Claro, e não é o não saudável, mas é para ti. Para mim não fazia mais sentido. Pois, exatamente, pronto. E é isso. Por exemplo, se cortarem, basta fazerem só isto. Vai ser difícil, e eu passei por isso.
as primeiras 2-3 semanas, por exemplo, cortares o açúcar, os bolos, etc., é difícil. Claro, então aquilo provoca-te uma addiction, é como os drogados, estás viciado, um vício, pronto, quanto mais queres. Mas passado 2 semanas passas aquele parte da ressaca. Somos quase dependentes e eu vejo as pessoas dizem, tenho que ir comer um doce, estou a ficar sem energia. Como uma banana, como uma coisa, uma coisa qualquer, não preciso de ir logo enfiar tipo pastéis de nata. Sim, acho que as pessoas querem fazer mudanças de saúde e principalmente emagrecer, né? Porque essas coisas, a maior parte das pessoas querem emagrecer. Pois, a maioria, exatamente. Logo açúcar, mas não é, é o açúcar, as coisas estão porque não é só, às vezes uma barra de chocolate é melhor do que uma outra coisa qualquer porque tem a ver com que meteram naquela coisa. Exatamente, tipo, é verdade. É açúcar e fritos, porque ajudam logo muito. Claro, sim. E depois, as coisas... Lá está, depois podes fazer bem uma coisa, mas depois os fritos é o colesterol, é a gordura toda nas artérias. Pronto, claro. Por isso é que eu fiz isso, porque achei que fazia sentido. Lá está, tem que se fazer o que se acha sentido. Por exemplo, eu não estava a fazer uma alimentação para perder peso, eu estava a fazer uma alimentação para controlar a doença, tentar que ela pelo menos acalmasse a energia no máximo, e pronto, exatamente, para mim faz sentido essas coisas. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer, se calhar, olha, deixe de comer as gorduras, deixe de comer os ovos, deixe de comer isto, deixe de comer aquilo, e ter uma alimentação mais regrada, não é? Mas lá está, parte tudo da mente. Porque é muito difícil uma pessoa estar habituada a comer aquela chouricinhazinha, aquele queijinho, e não sei o que, então é tão bom, aquilo deixa-nos saciados logo no início, mas depois, pronto, depois voltas ao mesmo, e é um ciclo vicioso, não apetece-me isto. Não, temos aqueles picos e depois voltas os tais picos de insulina e pronto, e é aquela coisa, mas é isso, mudei a alimentação e depois tentei ser um bocadinho mais ativo, não estar parado muitas vezes, aquele ócio de estar sentado a ver televisão a noite toda ou coisa, tentei mudar isso tudo e tiveste um different approach, né? Exatamente, pronto, mais otimista, mais sim. Aproveitar o tempo que todo mundo devia aproveitar, seja um ano, seja 20 anos, seja 30 anos, em vez de fazer as coisas que não estão a gostar, que não está a trazer nada de bom. Pois, eu acho que foi também a parte, lá está, a parte mental ajuda muito e eu neste caso, eu acho que sou, honestamente, não é para estar-me a gabar, porque o Caio já sabe, eu sabe que eu não sou desse tipo, mas eu acho que sou das pessoas mais, depois de passar por isto tudo e conhecendo-me da maneira como conheço, que é outra coisa que vais saber descobrir coisas em ti que não fazias a mínima ideia. Eu era um rapaz muito tímido, era uma coisa, e eu noto hoje em dia que sou das pessoas mais fortes que eu conheço. Não estou a dizer fortes de levantar claro. Mas isso dá-se logo porque tens de estar à vontade, tu aceitaste isso e então estás a aproveitar o que tu coisa, então não é fácil aceitar. Sim. Tu aceitaste, não é? Pois é isso, foi a minha escolha. A minha escolha aceitei e pronto, olha, vou morrer, é o destino, o meu destino é isso, é morrer jovem e pronto, olha, podia ser noutra coisa, podia ter outro destino, mas pronto, o meu é esse, aceitei e a partir da então já que é esse, vou aproveitar o coisa. E por isso, não é fácil. Claro que tens os teus momentos. Isto foi, como eu digo, isto é um processo. Isto foram 5 anos. E eu digo, das poucas coisas do cancro boas que tem, para além de não pagares o IUC e teres a casa paga, porque ficas com o empréstimo pago, uma das coisas melhores que tenho é teres tempo de despedir das pessoas, percebes? Eu sei que não é uma coisa boa, mas não é uma coisa boa, não é bonito de se falar, mas é o facto de eu poder ter tido, olha, já tive tempo para me despedir dos meus pais, disto, daquilo. Porque muitas vezes as pessoas... Tu partes e acabou. Sim, os que ficam cá, a coisa que fica mais na cabeça deles é eu não me despedir. Olha, não disse isto. Quem me dera mais um dia. É por isso que eu digo, aproveitar como se fosse o último, não deixem para amanhã o que podem dizer hoje, não é só fazer, é dizer. Aquela coisa, por exemplo, acontece-me muitas vezes, os meus amigos vêm de Inglaterra, vêm visitar e eu, quando me vou despedir deles no aeroporto, por exemplo, eu digo, olha, independentemente do que aconteça, quer esteja cá ou não, quando vocês voltarem, se voltarem, quero que vocês saibam que exatamente, são muito importantes, que eu vos amo, isto e aquilo, pronto, e é isso, porque eu sei que
dá-me uma paz também interior, percebes? Pronto, já aquela pessoa está o assunto... E a todos nós vai dar essa paz. Pois, só que as pessoas não conseguem, acham que vão ter tempo para coisa. É isso. E tu não tens esse approach. E é por isso que eu digo, é uma das poucas coisas do cancro. E o facto, obviamente, de eu ter inspirado outras pessoas, por exemplo, a mudarem a alimentação. A minha esposa, por exemplo, é intolerante ao glúten, à lactose, e por causa de mim ela mudou a alimentação, porque ela, ao fim e ao cabo, ela, a maior das vezes é ela que cozinha em casa, e dessas vezes que ela cozinha, ela vai ter que cozinhar também para mim, ou seja, acaba, como eu digo, opá, isto não é bom, isto não é bom, ela acaba por a mesma coisa, com uma alimentação melhor. Exato, até porque ela pode ter isto também, porque pode ser genético, pode passar de mim para ela também, percebes? Então eu estou muito consciente. E eu vejo que a maneira como isto, a sociedade está feita. Sim, vais começar desde o princípio, está a começar logo com essa alimentação. Exato, já está habituada. E perceber, saber que as comidas, tudo vai crescer a saber que a comida, pode parecer saudável, mas depois tem algo, porque o problema das pessoas acham que aquilo tem um rótulo de saudável, ou light. Eu sei, 0% de açúcares, ou light, não sei o quê, mas aquilo é tudo processado. Ou cheio de gordura. Olha, não tem gordura nenhuma, é fat zero, mas depois tem muito de açúcar. Sim, exatamente, é isso. E aliás, ela... Às vezes mais valia ter a gordura um bocadinho, mas eu acho que em termos de alimentação tu tens que começar, especialmente se tens filhos, é logo por básico, o mais cedo possível, que é para eles se habituarem mais tarde. E eu, por exemplo, a minha filha no outro dia disse-me, foi para a escola e perguntaram, a professora fez lá um concurso entre os meninos todos, 6 anos, quem é que acham que tem o melhor lanche, o lanche mais saudável? Os miúdos nem precisavam de ver o lanche da Vitória, toda a gente, a Vitória! E porquê? Porque eles sabem que ela come bem, quando ela própria às vezes leva hummus, por exemplo, com cenoura, em vez dos outros miúdos levam um bolical, levam não sei o que, eu a pensar, isto... E agora depois de eu saber o que sei, e aquilo que faz mal, é que não é só pelo cancro, por isso é que há diabetes cada vez mais cedo, por isso é que como é que é possível tu estares a comer, mas isso é autoimune, pronto, mas eu estou a dizer diabetes mesmo porque pessoas comeram mal a vida toda, como é que é possível estar a comer um bolical e depois vão logo comer gomas, aquilo está cheio de corantes, conservantes, amarelas, verdes e azuis, estamos a envenenar os miúdos. Eu tenho um pena dos miúdos, às vezes os meus filhos, se Deus quiser, se eu tiver, porque há muita coisa que eu vou ter que, podem até experimentar, mas vou ser um bocado coisa porque eu já sei, mas é impossível tu lutares contra o sistema, porque tu és uma fração do sistema, portanto o que podes fazer é educá-los para que eles um dia mais tarde, se tiverem que fazer decisão, e eles decidam por eles próprios, porque por exemplo a minha filha, e agora também só para acabar este tema da minha filha, nós começámos desde o início, ela praticamente conhece-me com o doente, eu tenho 5 anos disto, ela tinha 1 ano quando eu fiz a universidade. Logo no início, quando ela começou a comer sólidos e não sei o quê, eu lembro-me, tenho lá um vídeo dela a comer uma lima como se fosse laranja. Aquilo ácido, uma coisa horrível. E eu, pronto, está bem. Começou na escola a beber os sumos porque lhe deram os miúdos, trazem para os aniversários, os compals e eu não sei o quê. Já não, nem pensar estar perto da lima, não. Isso é horrível, aí faz logo uma cara. Come agora uma sopa de espinafres. Porquê? Habituou-se a comer... Espinafres, espinafres comes, pronto, mas não comes qual era o outro vegetal, já não me lembro, pronto. Ou seja, o cérebro não sabia o que é que era doce, a diferença entre o doce e o amargo, não sabia o que se a laranja é doce, se é amarga. Mas depois o açúcar de sentiu, assim que provou o que era bom, a laranja, claro, já não vai voltar para a lima, então a laranja é muito melhor, pronto, e foi assim, e infelizmente é assim. O sistema. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pela oportunidade. Espetáculo, e poderes passar isso às pessoas e as pessoas tentarem perceber, se calhar aprenderem alguma coisa nessa conversa. Eu espero que sim. Mas, se calhar até vão ligar para alguém e dizer alguma coisa que já estavam para dizer há muito tempo. E se isso acontecer, o tempo que eu tive aqui, o teu tempo já valeu o nosso. Sim, já podemos influenciar a vida de alguém e é isso. Exato. Eu quando for, é o que eu digo, voltamos às memórias, eu quando for, ficam as minhas memórias que eu levo e ficam as memórias
das outras pessoas que eu construí com elas. As boas memórias é que ficam. Exatamente, como tu dizes, lembras-te das coisas boas do teu irmão, sim. E é isso, não vale a pena estarmos a pensar olha, aí a coitadinho sofreu e não, mas e os momentos bons que tiveram. Sim. E é isso, mas pronto. Sim. Olha, obrigado mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Desejo-vos muita sorte aqui no podcast e também com o MyFitMeals também. Obrigado. Já agora para lembrar o pessoal, patrocínio aqui da MyFitMeals, vai levar umas refeições que tem ali para levar para provar também. O Cajão, se calhar, vamos ver se ele merece. E se a minha filha gostar, está aprovado, de certeza. Por isso. Pessoal, põem sempre o like, espalhar para chegar a mais pessoas e mais pessoas a ouvirem a tua história. Sim. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, por teres vindo. Obrigado. Tchau. Tchau.